boa, começando um novo trabalho aí. O modelo vai ser o mesmo, o objetivo é que façamos dessa mesma forma, sem ficar alterando muito a didática e a dinâmica, né? Até porque o objetivo mesmo é que seja um estudo e não um show ou coisa parecida, né? E para quem não sabe, né? Para quem não conhece, o estudo da obra Autodescobrimento, hoje esse é o começo do estudo da obra Triunfo Pessoal, também da série psicológica de Joana de Ângeles. Meu boa noite, né, a todos vocês que acompanham pelo YouTube, vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita número 6, e vocês que estão aqui presencialmente, né, a Silvana de Jundiaí, sempre presente também. Esse é o estudo da obra Triunfo Pessoal, de Valdo Franco e Joana de Ângeles, que oferece esse espaço aqui no Hangout, que oferece a hospedagem na própria página. E eu sou o Vitor Antenori Rossi e falo de tabu, porque é algo que eu até esqueci de falar nos estudos do autodescobrimento. Então eu já vou... Eles permitem que nós cresçamos muito, tá? Esses estudos nos elevam, esses estudos em algum ponto abrem caminhos para aqueles que estão fazendo terapias, que já estão em acompanhamentos psicológicos e sabem o quanto é difícil promover uma evolução. Sites promovem muitas percepções. E por esse motivo eu gostaria de pedir assim, que aqueles que têm o interesse de fazer o acompanhamento, tanto desse quanto do outro estudo, que comprem a obra original. Porque com isso você está retribuindo, né, de alguma forma. Essa obra, ela tem os direitos cedidos para casas espíritas, isso auxilia no trabalho que o Divaldo faz lá em Salvador. Então eu gostaria de pedir isso aí, né? Não fiquem com PDF, não vão por esse caminho de corromper a obra física do Triunfo Pessoal. Essa é uma edição um pouco mais antiga, tá? Ó, 6ª edição de 2010, então a capa atual é diferente, tá? Para que nós possamos fazer isso aqui dando o devido merecimento. Um livro desse está em torno de 20 a 25 reais, e é pouco, né? Te ajudar muito por muito tempo, tá? Fica aqui a minha solicitação para que vocês busquem comprar com a venda dessas obras, tá? É só realmente para respeitar e financiar. Hoje, então, encontro no livro, não chama a apresentação, chama Triunfo Pessoal, mas é a apresentação. Portanto, tem muito que trabalhar em cima da apresentação. Mas eu também não gosto desse vício de não querem aprofundar muito nesses temas, dá tempo ainda de se afastar um pouco, mas aqueles que criados, cérebro e espírito, arquétipos junguianos, o inconsciente, vontade, tormentos psicológicos, irritabilidade e violência, insegurança pessoal, desajustes internos, realização interior, indivíduos introvertidos e extrovertidos. Vejam como não tem como não se identificar com algum desses pontos, né? São tantos pontos assim, sociopatias, fobias, terrorismo, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo. Eu afirmo que comprem o original para ter isso em casa, para que nós possamos não ficar com a sensação de estar... Joana e Divaldo nos apresentam essa obra. Os notáveis avanços da ciência e da tecnologia não lograram ainda transformar o ser humano para melhor. Não obstante seja inegável o avanço da civilização, da ética e das estruturas sociais, as questões morais permanecem ao desespero e à alucinação. Então isso é importante ter em mente o seguinte, ó, isso aí é quando nós observamos quanto ganha um esportista que vai ser responsável por ajudar a desenvolver os valores na criança, no adolescente, pela ética, pela moral, pela consciência histórica de onde essa criança também muitas vezes enferrujados, né? Não por má vontade, mas porque não tem de onde tirar recursos para se aprimorar, para se reciclar. E a sociedade prima uma notícia no jornal de um artista que estava tomando manhã, vão para a beira de favela, vão para dentro de cadeias e elas dão brinquedo para criança, elas dão aula de música e nós nem sequer ficamos sabendo disso, né? Não tem uma visão nesse sentido. A sociedade em que estamos inseridos
ainda prima por fazer o uso da ciência e da tecnologia em coisas que não são tão relevantes, sim, tá? Nunca houve tão grande irrupção de problemas. Deixa eu ver ok, então. Transtornos de comportamento, porque a punição era mais pesada. A punição não muda em nada. Tá? E o Carlos confirmando aí que vive essa realidade como instrutor. É difícil, né? Não tem. Mas você ganha muito mais dinheiro por chutar uma bola do que por estudar toda a história do seu país e até dos continentes vizinhos, assim. Então fica um pouco complicado. Retomando aqui. Esses transtornos de comportamento, se nós formos pensar em épocas anteriores, não precisa ser tanto lá atrás, no medieval, mas quando as pessoas vai ser assaltada, essa uma pessoa pode ser você. E se não for você, é um outro ser humano, que não é menos importante do que você. Então, não é pela punição que é tomado cicuta, mas mesmo assim, a punição não impediu que, continuando aqui, diminuídas as distâncias e aproximadas as criaturas pelo campo virtual, né, o medo, não obstante, domina grande parte da sociedade, associado aos fatores da agressividade e do horror que transformam a Terra em uma selva perigosa, onde a vida humana quase perdeu seu significado e se tornou fácil de ser arrebatada pela volumosa criminalidade que banalizou os mais nobres sentimentos da existência e o próprio indivíduo. E aí, quando você assiste esses programas policiais, você identifica como é pesado isso, né? A parte moral. E não precisa assistir um Cidade Alerta ou um Brasil Urgente para entender isso aí. Um amigo meu aqui de Taboão parou aqui próximo da minha casa, né? E não seria um bairro de periferia, né? É um bairro central, policiado. E foi assaltado às 3 horas da tarde numa rua movimentada por dois. Ele suspeita que um seja menor de idade. Pararam de moto do lado do carro dele, apontaram uma arma para ele, pegaram o dinheiro que ele tinham seguido ele do banco, né? Viram que ele saiu do banco, seguiram ele de moto. E depois de terem pego o dinheiro, um dos garotos falou assim pro outro que estava com a arma: atira nesse cara aí, vai, mata ele. Por quê? Né? Por quê? Como é que fica isso aí? Como é que um adolescente está dando ordens de execução com relação a um outro ser humano? E esses dias também vi na televisão, o rapaz foi convidado para almoçar na casa de um amigo, um vizinho dele, e enquanto ele foi lá ver as coisas na cozinha, esse rapaz abusou da filha dele de 5 anos. Então me explica por quê. Que mundo é esse que nós estamos inseridos, né? Como é que tanta tecnologia, o ser humano disse capaz de chegar a estudar a superfície de Marte, mas nós não conseguimos entender por que uma pessoa estupra, por que essas coisas acontecem, né? Então eu fico pensando nesse sentido. Este horror que transforma a Terra em uma selva perigosa, onde a vida humana quase perdeu seu significado e se tornou fácil de ser arrebatada. Gente, é uma selva perigosa, né? Qual é o tamanho do seu portão? Quanto de cerca elétrica tem em volta da sua casa? Quantas grades tem na tua janela? Por que nós precisamos de tudo isso? Por que o carro tem... Você não pode nem andar, principalmente em cidades grandes, com o vidro do carro aberto? Porque se para no semáforo, pode ser que sua vida acabe ali. O que é isso, né? Então, um dos objetivos dessa obra é justamente tentar entender e vencer esses comportamentos, essa agressividade que também existe em nós, né? Ceifam-se vidas nas ruas, em guerras não declaradas, mas de altas estatísticas destrutivas, com a mesma tranquilidade com que algumas nações, ditas civilizadas, aplicam a pena capital, a fim de se verem livres daqueles que lhes pesam cruelmente na economia social e financeira. Então, aqui, o Brasil é um país que eu, com 30 anos de idade, não me lembro de ter visto uma guerra, né, aqui no Brasil.
Mas o Brasil mata mais do que guerras apenas com o crime organizado. O que é isso? Nós estamos num país livre de guerra? Nós não estamos num país livre de guerra. Nós estamos em meio a uma guerra civil, que é essa guerra não declarada, mas ela existe. Tem locais que você não pode ir, tem coisas que você não pode fazer, tem horários que você tem que ficar na sua casa, é um toque de recolher, né? A madrugada é um horário bonito, mas se você quiser dar uma volta meia-noite no seu quarteirão, você não pode, dependendo da cidade que mora. Então, como é que isso não é uma guerra, né? Como é que nós podemos dizer que somos um país pacífico? E quanto se mata por conta disso aí, né? Estávamos aqui na parte de guerras não declaradas, né? De altas estatísticas destrutivas, com a mesma tranquilidade com que algumas nações ditas civilizadas aplicam a pena capital, a fim de se verem livres daqueles que lhes pesam cruelmente na economia social e financeira. É uma questão de ironia nessa parte de matar o indivíduo porque ele mata. Então, quer dizer, o que eles estão apontando aqui? Que a pena capital, essa pena de morte, não deveria ser o recurso para eliminar o criminoso. O criminoso deveria ser compreendido, o criminoso deveria ser descriminalizado em sua essência. Que matar o bandido torna o Estado assassino também, né? E aquelas pessoas que participavam disso, de igual forma também, acabam ceifando vida de outras pessoas, como se tivessem o direito de fazer isso, né? Então, voltando ao texto, não logrando educá-los ou reeducá-los, permitem-se o direito de matar como se fossem geradoras de vida, em terrível desrespeito aos códigos de moralidade que preconizam para os outros. Então, não, ao invés, aqui é a confirmação disso, né? Ao invés de educar ou reeducar o criminoso, eles permitem a si mesmo o direito de matar, como se fossem geradores de vida, em terrível desrespeito ao código de moralidade que preconizam para com os outros. Quer dizer, bom, então nós vamos mostrar que é errado matar matando. E isso acontece lá em alguns países com a pena de morte. E acontece também em países sem pena de morte, né? Tem bandidos que são linchados por civis no meio da rua. Aí você tem uma carga passional que envolve um monte de coisa, né? As pessoas já não aguentam mais não sentirem insegurança, elas não aguentam mais serem furtadas de todos os lados. E então, assim, já que elas não podem atacar o corrupto de larga escala, que é aquele que desvia milhões das contas públicas, porque ele está cercado de seguranças, ela vai e ataca o rapaz que roubou um pacote de bolacha. E esse cara morre linchado, né? E o linchamento fica aquela sensação, não, eu não matei, eu dei só um chute. Ele tomou 70 chutes de 70 pessoas e veio a desencarnar, mas cada um só deu um chute. Então, o sentimento de homicídio fica dissipado. A pessoa imagina ainda vivendo na lei de Talião. Bom, ele roubou, ele pode ser morto, né? Ele apontou uma arma na cabeça de alguém, então agora nós vamos matá-lo para que ele não faça mais isso. Isso não vai mudar da noite para o dia, isso vai permanecer por um tempo ainda, tá? Já é uma coisa relacionada ao inconsciente coletivo, o sentimento de ver a pessoa que foi punida sendo morta, né? Essas punições capitais lá nos Estados Unidos podem ser assistidas, né? Então você vê o indivíduo que cometeu um crime contra a sua família sendo executado, é primitivo, realmente é primitivo, como bem colocou a Ana aqui. Aí a Cleidiane pergunta: e como ficam os familiares de quem sofreu a violência? Ficam violentados. Não tem outro meio de você identificar isso. Eles ficam violentados. E por mais que você tenha uma doutrina espírita que fale assim, mas tudo tem uma justiça, são karmas, são expiações, o aqui agora é doloroso, tá? Não adianta você falar para mim, ó,
eu falar para você, você é casada, só que esse homem que você é casada vai ter que passar por uma punição severa porque ele torturou em vidas passadas, tá? Então ele vai ser sequestrado, ele vai ser torturado, mas é para quitar a dívida dele. Isso não ameniza em nada a dor no coração, tá? Isso ameniza a pena e talvez daqui a umas décadas para esse espírito faça alguma diferença, mas a família fica violentada. E quanto maior o grau de fragilidade do indivíduo, pior ainda. Quando o crime acontece com uma criança, com um idoso, com um deficiente físico ou mental, aí a dor é maior ainda, né? Porque esse indivíduo nem teve chance de se defender. E isso exatamente aqui, né? A Silvana confirma isso, ó. Hoje em dia não podemos nem mais ter um carro novo, uma bicicleta, trabalhamos e não podemos adquirir bens. Não pode, porque você corre mais risco, tá? Você compra um carro que te dá segurança, você vai lá e compra um carro grande, um carro que tem airbag, mas ao mesmo tempo ele chama mais atenção. Você constrói uma casa que ocupa 2 terrenos e tem uma piscina no fundo, você chama mais atenção. Então como é que fica? Você tem que viver andando como se fosse um mendigo? Você tem que viver andando num sentimento de abster-se dessas coisas, porque nem tudo é luxo, nem tudo é vaidade, algumas coisas são conforto. Quem viaja muito, por exemplo, não compra um carro cheio de airbag porque acha bonito necessariamente, mas o cara é melhor ele ficar viajando para lá e para cá com um Fusion do que com um Celta. É natural que ele vai ter mais segurança, mas aí como é que fica, né? Esse sentimento é doloroso, né? Esse sentimento de impotência. Porque não tem educação. E entra nesse círculo vicioso que eu falei no começo, né, Ana? Que você fala aí disso ser um sistema de crenças, né? Uma matrix instaurada. Como é que eu vou alterar a criminalidade se para isso eu preciso educar o indivíduo, mas o educador não ganha dinheiro suficiente para se sentir motivado e ele próprio não pode se educar? Então aí, façam as contas, né? Onde isso vai parar. Não precisa ser gênio para saber. Continuando na obra, o monstro da guerra continua dominando o planeta, sob justificativas sempre infundadas, que ocultam sentimentos perversos e escusos, gerando clima de insegurança que torna a paz insustentável, adicionando ao terror urbano o de natureza internacional. Aqui, ó, o monstro da guerra continua dominando o planeta, sob justificativas sempre infundadas que ocultam sentimentos perversos e escusos. Quando os Estados Unidos invadem o Oriente Médio na procura de Osama Bin Laden e matam o Osama Bin Laden, vocês acham que só morreram terroristas? Porque no Oriente Médio só tem terrorista, né? Não tem civil, não tem mãe de família, não tem pessoas tentando pregar a paz e a tranquilidade lá. Não, todo mundo já nasce com uma bomba amarrada na cintura. Todo mundo já nasce com potencial terrorista. Aí porque, não, mas nós temos que matar esse cara porque eles destruíram as Torres Gêmeas e vários civis morreram. Ok, mas você não pode matar vários civis para matar um cara que matou vários civis, porque aí você se torna ele. Então, a hora que eles estão ali fazendo isso, é aí que entra o ponto, às vezes, em escala menor, nós, eu e você. Aí os Estados Unidos vão lá, invadem e conseguem achar o cara, matam o cara. Só que esse cara que eles estão matando, ele tem pessoas que concordam com eles. Então, quando ele pensa que ele está excluindo o inimigo dele, ele não nota que ele está fazendo outros, que ele nem imagina quais são. Não dá para saber. Então você vai lá tomar satisfação com uma pessoa, e você é um cara, bate o carro na traseira de um outro carro lá e você ainda acha que tá certo, aí você olha para dentro do outro carro, tem uma mulher magrinha indefesa. É lógico que você vai para cima dela, fala um pacote de absurdos e imagina que se livrou dela. Só que essa mulher tem um marido, essa mulher tem um pai, essa mulher tem um monte de pessoas que gostam dela que você não sabe quem são. Se depois de um tempo ela vier na sua direção, você reconhece, opa, eu conheço essa mulher, eu vou ficar atento porque ela pode vir me trazer problemas, porque eu xinguei ela outro dia. Só que o marido dela você não conhece, tá? É um ser humano que está vindo na sua direção, você nem faz ideia de quem ele é, e quando ele está perto de você, ele puxa um pedaço de pau, uma arma e te mata.
Então a pessoa morre por quê? Porque ela imagina que o objeto de ódio dela não é objeto de amor de outras pessoas e fica usando desculpas para projetar aquilo. Será que os Estados Unidos teriam feito a mesma coisa se o ato tivesse partido de um grupo terrorista radicado na França, por exemplo? Tudo isso é que nós temos que pensar. E aquele cara, será que ele sairia do carro para brigar com a motorista da frente se fosse um lutador de jiu-jitsu de 1,90 m? O que é que eu estou fazendo, né? É com o meu filho que eu estou gritando? É com a minha esposa que eu estou gritando? Mas por que não é com o meu chefe que eu vou lá dar uma de machão? Então eu tenho que começar a refletir sobre isso tudo, né? Que muitas vezes eu também sou agente da guerra. Em coisas pequenas, eu promovo terror na vida de algumas pessoas. E sem perceber, estou começando a construir terror na minha. O ser humano, voltando à obra, o ser humano estertora e amedrontado foge para o isolamento, longe da realidade e buscando convivência virtual, porque teme a pessoal, procurando intercambiar emoções através de instrumentos extraordinários, sem dúvida, mas insensíveis às emoções, aos sentimentos de amor, de ternura, de compreensão, de perdão e de fraternidade. Quer dizer, eu fico com tanto medo da socialização, isso não implica só essa parte criminal, mas também a de rejeição, que eu começo a viver num mundo virtual. E o mundo virtual começa a me dar recursos para isso. Como você tem, por exemplo, um Instagram, ou um Facebook, ou um Photoshop. Às vezes é uma menina ali que ela se sente feia, ela se sente rejeitada, mas ela coloca uma foto de biquíni e 250, duas, né? Às vezes ninguém tá nem aí para ela, né? As pessoas são cruéis. Eu tenho medo de me expor, e aí eu começo a me expor, né? Então a pessoa olha e fala: não, é uma porcaria, não serve, mas fala isso na frente, né? Você fala isso para a pessoa. Você entende o que está acontecendo em volta daquilo tudo? Você, aluno, entende que o seu professor não acorda, levanta e vai para a sala de aula, dá uma aula que está decorada na cabeça dele? Ele estudou aquilo, ele se prepara um dia anterior, ele monta o material, ele não baixou no Google, igual você faz para montar o seu trabalho e só está lendo ali para você. Então, casais que se separam e divulgam fotos íntimas, acabando com a vida da menina, meninas que vão cometer suicídio porque um vídeo que ela fez em confiança com o namorado vazou só porque eles terminaram. Então, não é pouca coisa o que está acontecendo aqui, né? A rede que existe de pessoas trocando materiais de pedofilia, de pornografia, oferecendo serviços de matador de aluguel, tudo isso está aqui ao nosso redor, né? Essa fuga para o ambiente virtual com o cantor que lançou aquela música. Os consultórios médicos, ao texto, os consultórios médicos encontram-se repletos. Os hospitais do mundo têm gente de enfermos e os gabinetes de análise, de psicoterapia, as clínicas psiquiátricas não conseguem atender convenientemente a clientela. Então, cadê, né? O médico está estressado. O médico é um ser humano, assim, não, mas você ganha uma fortuna de dinheiro, você tem que trabalhar 24 horas por dia. Não tem. Os caras têm que fazer plantões pesadíssimos. E no começo eles não ganham tanto dinheiro quanto alguns imaginam, não. Eu tenho um amigo que se formou em medicina por uma faculdade, humilhado por um paciente. Quando ele chegou no hospital, o paciente falou assim para ele era recém-formado: nossa, um médico andando de carro popular, você deve ser bem ruinzinho, né? Então, assim, o que esse cara precisa fazer para provar o valor? Aí, para que ele consiga crescer profissionalmente, ele faz vários plantões. Aí a pessoa abre a porta lá no hospital e fala: que absurdo, o médico estava dormindo. Mas o médico tem um repouso lá. Eu não estou defendendo o cara que é preguiçoso, eu estou defendendo o ser humano. E aí ele tem que atender um monte de gente. Eu tenho um tal numa cidade pequena, começou a desenvolver um trabalho sensacional. Os pacientes denunciaram para a diretoria do hospital que esse médico embaçava demais para dar os encaminhamentos. O que ele teve que comer? Durmam com essa. Como é que fica esse indivíduo, então? Nós somos que existem companheiros que têm que fazer 8, 9 atendimentos por dia. Gente,
A maioria deles, depois de um tempo, senta lá como um zumbi, balança a cabeça e fica com esse estigma de que o psicólogo não faz nada, né? Ah, o psicólogo só fica ouvindo, o psicólogo não me ajudou em nada, porque o psicólogo está doente, o psiquiatra está doente, o médico está doente, o engenheiro está doente, estão todos doentes por conta dessa cobrança imensa, fruto desse adoecimento, desse terror que nós temos, né? Para a sociedade e a família, o amparo do paciente feliz em tratamento ambulatorial dos novos vitimados pelos distúrbios sociais, econômicos, emocionais, pelos eventos de vida, que se apresentam em cada momento mais perturbadores do que antes. Tem um grupo que defende, eles chamam isso de luta antimanicomial. Essa luta antimanicomial, ela teria como fruto promover à sociedade uma alteração no tratamento público. O indivíduo que tem esquizofrenia, o indivíduo que tem depressão, o indivíduo bipolar, o psicótico de forma geral, ele tem que ter recursos para ser tratado. Tá? Um surto esquizofrênico. Que cidade que tem um CAPS aberto 3 horas da manhã? As cidades grandes que tem o cara já é esquizofrênico, ele já sofre uma pressão interna imensa, ele vai ter que se mudar aqui para São Paulo, para ficar mais louco ainda, né? Porque vai ser uma pressão imensa. Se ele surtar no meio da rua, onde as pessoas vão achar que ele está fazendo graça ou querendo aparecer, o que ele vai olhar ao redor dele é um monte de gente com um celular filmando o surto dele. Essa é a sociedade. A luta antimanicomial, ela é para influenciar os políticos a melhorarem o sistema de saúde, para que as pessoas que têm um transtorno mental possam ser tratadas dignamente. Agora, sair nesse exato momento e fechar a porta dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, aí você está produzindo uma barbárie. Porque esses indivíduos vão cometer suicídio, esses indivíduos vão cometer homicídio, esses indivíduos vão jogar pedra na janela do seu carro, e aí, você vai chamar ele para tomar um café? Vamos começar a pensar racionalmente que é isso que está sendo produzido aqui, ó. Todos querem fechar o sanatório, só que não percebem que o número de doentes está aumentando e o número de pessoas capacitadas para resolver isso diminuindo, porque estas fazem parte das que estão adoecendo. O psiquiatra está doente, como é que ele vai tratar o esquizofrênico? Que precisa de uma atenção, atender o cara em 10 minutos, porque tem mais 20 ali. Ele só dá um remédio e assim, ó, se der problema o remédio, você volta aqui. Como fazer, né? É pesado, é pesado. É um pouco complicado. Aqui, mesma, integralmente, aproximando as criaturas que estão desarvoradas e inseguras, tomadas pelo pânico e pela miséria. Isso aqui é lindo, né? Eu vou responder uma pergunta antes aqui. A Cleidiane pergunta, mas dizem que os doentes pioram quando vão para os manicômios. Como explica isso? Eu explico isso porque eu já estagiei em um manicômio e eu já estive do lado de dentro de um manicômio para saber como funciona essa dinâmica. Fica pior. Com mais 300 pessoas que também têm um transtorno depressivo, também têm um transtorno psiquiátrico. Eu vi isso, tá? Não é que me contaram, não. Em várias clínicas que eu passei também. Médico tratando mal, aí fica difícil, né? Porque aquilo deveria ser um modelo de reintegrar a pessoa ao afeto positivo, reintegrar a pessoa ela se depara com profissionais que também não conseguem. Por isso que quando aparece alguns profissionais, como foi colocado aqui pela Luzia, terapeutas ocupacionais, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas holísticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que são bons, esses indivíduos são tratados extremamente bem pelos pacientes. Porque é raro. E, na verdade, isso não deveria ser raro, isso deveria ser regra. Mas como é que esse indivíduo vai conseguir tratar o outro com carinho se a sociedade trata ele só com prazos? Trabalhe 40 horas por semana, não descanse, cuide do seu filho, resolva os problemas do seu filho, não tenha opções de lazer na sua cidade, não tenha um lugar onde você possa fazer caminhada na sua cidade. Tudo é caro, os cursos são caros. Aí fica difícil, né? Depois de 10 anos na profissão, o que a pessoa está é descontando nos pacientes
toda a frustração que ela tem, né? E muitas vezes ela é vítima, sim, disso, porque ela não tem recursos para sair dessa situação. Milhões de apátridas, denominados refugiados, vagueiam pelas regiões inóspitas e hostis, em promiscuidade inimaginável, vitimados pelos ódios étnicos, religiosos, políticos, bélicos, aguardando as esmolas dos países ricos, que, num momento, lançam alimentos minguados para o expressivo número de esfaimados e doentes e logo depois despejam bombas de extermínio poderoso que custam verdadeiras fortunas. Cada bala que um cara dispara de um revólver custa um dinheiro que não é pouco. Cada arma custa um dinheiro que não é pouco. Cada teste que eles fazem com bombas envolve milhões. E para quê? Imagina isso projetado na educação, imagina isso projetado na alimentação, isso projetado na saúde, né? Introjetado, mas não é. Tá? O recurso bélico é mais importante. Você não consegue comprar uma ambulância que custa 100 mil reais, uma UTI móvel, mas você consegue comprar um tanque de guerra que ultrapassa a casa dos milhões. E o que você vai promover com isso? A segurança das pessoas? Fica essa reflexão. Ok, eu estou dando uma lida aqui no chat. Exato, o Kiko coloca aqui, ó. Não existe estrutura em manicômios nem na sociedade, e os manicômios estão virando depósito de gente onde os familiares o abandonam. E aí a matemática é simples, né? O que vai acontecer? O caos. Porque não tem como você fugir disso. E eu nem estou pensando em lei de ação e reação, causa e efeito, karma, nada disso. Eu nem estou pensando nisso aí. Então, assim, ao invés de ajudar milhões de apátridas denominados refugiados, as pessoas estão por aí. Por quê? Porque sofrem uma violência, sofrem uma agressão. Eu estava vendo hoje uma reportagem a respeito de transexuais, né, e travestis, que ficam fazendo programa das 24 horas, né, já ficam ali de manhã, a pessoa sai para levar o filho para a escola, tem um travesti nu na porta da casa. A criança já é difícil entender muitas coisas, ela tem que ver uma mulher com corpo de homem, sem roupa, na porta da sua casa às 7 horas da manhã. E aí as pessoas embaixo comentando: tem que prender, tem que matar essa raça. Mas assim, você daria um emprego para um travesti? Esse indivíduo, ele precisa, neste momento da vida dele, da existência dele, ele só se sente bem assim. Você dá um emprego para ele? Você deixaria o seu filho ter aula com um? Você teria um psicólogo travesti? Você teria um médico travesti? Então, assim, não tem onde eles trabalharem que não seja na prostituição, porque a prostituição é sombra, né? Ali o indivíduo para o carro escondido, tem o seu contato sexual com esse travesti e depois ele sai dali, mas jamais daria emprego para um. Então essa parte de hipocrisia que afeta os travestis em uma escala óbvia de se observar, ela também afeta o imigrante, a pessoa que veio de fora, tem um amigo que veio de Bangladesh, está aqui no Brasil, gostou do Brasil, ama o Brasil, mas não consegue arrumar emprego no Brasil. Tirou todos os documentos que eram necessários, mas não arruma emprego no Brasil, porque ele é bangalês, né? Nós brasileiros não conseguimos. Então fica assim, por que ao invés de ajudar essas pessoas que não têm para onde ir, que elas são refugiados até psicológicos, elas não têm condições, o governo investe em guerra? Governo mundial, eu falo. Observe o tanto de bombas, o tanto de ogiva que tem escondida aí, pronta para explodir, né? Mas não tem um caminhão com água potável para uma criança lá na África Negra tomar água. E daqui a um tempo, até aqui em São Paulo, nós vamos estar passando por isso. Fica complicado, né? É desmotivante. Voltando ao livro. Fossem esses valores transformados em oportunidades dignificadoras,
em recursos preventivos para a miséria, as doenças e as calamidades morais, e não seriam necessários os artefatos destrutivos, porque a fraternidade reinaria mais abundante entre os homens e as mulheres. Esse é um pensamento claro, né? Por quê? O indivíduo, ele arruma um emprego político que ele ganha para os nossos padrões atuais, um dinheirão. Tem 44 pessoas na sala agora aqui. Eu imagino que a grande maioria não chega a 10 mil reais de salário. E talvez nenhum ganhe algo em torno de 30, 40 mil para trabalhar o que um político trabalha. Então, isso já é uma fortuna para os padrões atuais, tá? Se você estiver ganhando 25, mais tudo que eles ganham, vamos pôr 60 mil aí que esses caras ganham fácil, você compra qualquer coisa aqui no Brasil, tá? A prestação, mas você compra. Você compra um iate, você compra com 60 mil por mês, você compra uma Ferrari, é só ir pagando as prestações. Só que não é suficiente para essas pessoas, eles querem mais. E o que explica esse movimento? Como é que esse indivíduo é a inteligência dele? Bom, eu vou ficar aqui 4 anos, então eu vou roubar 1 milhão e aí eu vou ser feliz. E ele não é feliz, porque a hora que ele tem 1 milhão, ele descobre que ele quer 2. Se ao invés de roubar, ele pega o dinheiro dele e transforma tudo o que está ruim em bom, ele nunca mais sai do poder. Ao invés desses 4 anos, ele vai ter a vida inteira com aquele salário como se fosse fixo. Por quê? Porque o indivíduo que está com um problema, ele vai para um hospital e ele não vê uma diferença de um Albert Einstein para um SUS. Porque todo SUS seria um hospital de primeira qualidade. Você não precisa ter escola particular para colocar o seu filho, porque a escola pública já é de qualidade igual a tem a particular hoje. Então, você não vai gastar com convênio, você não vai gastar com a escola do seu filho, você vai se tornar um indivíduo muito mais rico do que você é hoje, sem que seu salário aumente. Só porque você não tem que ficar gastando com esses recursos que nem nós temos que gastar. Então, falta um ponto de inteligência aqui, ó. Transforma tudo isso aqui, é isso que está sendo trazido aqui, ó. Se ao invés de ficar gastando dinheiro com guerra, com política, com coisas que envolvam poder, eu viro isso para prevenir a miséria, as doenças e as calamidades morais, não vai ter mais necessidade de guerra, porque as pessoas estão satisfeitas. A fraternidade reinaria mais abundante entre os homens e as mulheres. É simples isso. Um indivíduo satisfeito, ele não reclama. E não reclamando, ele respeita um pouco mais o espaço do outro. Não tem tanta guerra, mas infelizmente é muito mais uma questão de poder mesmo do que de lógica. Voltando ao livro. Exato, Cláudia. Mais uma vez, a mola que move tudo isso é o dinheiro, né? E o dinheiro dá essa sensação de poder. Há também, e não se pode negar, incontáveis glórias do empenho humano, materializado em organizações mundiais de proteção e socorro, de amparo, de direitos humanos, em favor da saúde, que lutam em benefício das minorias, que vêm libertando a mulher e a criança dos abusos milenários que têm padecido. Mas as suas vozes, mesmo quando ouvidas, não são necessariamente atendidas. Aqui entra, ó. Tem, e não é pouco, o número de pessoas e grupos que tentam fazer o bem. Tá? Tem grupos como, eu acho que chama Não Foi Acidente, né? Uma ONG que tenta aumentar a pena para pessoas que cometam homicídios no trânsito, né? Porque isso não é um acidente, a pessoa que dirige alcoolizada em alta velocidade, isso não é um acidente, isso é um homicídio. Mas para quê, né? Você está numa rodovia. Bom, pelo menos eu, não posso falar pelos outros. Você está ali numa rodovia que tem a placa 100 km por hora. Você vai a 110, vem uma multa na tua casa, assim, já arrebenta o seu orçamento. E aí, enquanto você está ali dirigindo, passa um carro com placa oficial a 200 por hora do seu lado. Então, assim, que diferença faz para esses indivíduos que tem lei no trânsito ou não? Eu fico complicado, né?
Passa a viatura da polícia sem a sirene ligada, andando em alta velocidade, ultrapassando pelo acostamento, passa ambulância a 170 por hora, e você sabe que não necessariamente eles têm indo buscar alguém. Então, como é que fica? Estes grupos que promovem, que querem ajudar os mendigos, que querem ajudar as crianças que foram estupradas, que querem ajudar a sociedade a se modificar, mas eles não têm voz, eles não aparecem na televisão, eles não aparecem em lugar nenhum, tá? Resgatam animais, fica difícil, porque isso não é a prioridade, né? Então, é importante entender o seguinte, nós estamos em meio a uma selva, mas tem inúmeros heróis por aí. Infelizmente, eles não são valorizados, tá? Eles não são valorizados. E seria muito mais bonito se fossem. Voltando ao livro. E o desespero toma conta das criaturas terrestres. Incontáveis esforços têm sido desenvolvidos por missionários de todos os matizes, que mergulham no corpo constantemente, a fim de modificarem a situação calamitosa que não seja deísta, né? Uma ótica racional. Vamos supor realmente que o cara não fosse filho de Deus. E vamos supor que esse cara não soubesse nada do que ele está falando. As palavras dele deveriam ser aceitas por todo mundo. Porque o que ele falou não foi nada demais, né? Para ferir a honra de uma pessoa e falar, Deus não existe, e piadas com Jesus, e montagens com Jesus, e sacanagens envolvendo a imagem de Jesus. Falar que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se você não ama a Deus, não tem problema. Mas por que amar o próximo como a si mesmo é errado? Por que acreditar em si mesmo que você tem poder para vencer todos os obstáculos da sua vida é errado? Quer dizer, se esse cara falando isso e agindo dessa forma ainda é motivo de piada, como é que essa norte-americana aí fazer propaganda da CIA? Qual que é o crédito dessa mulher? Qual que é o mérito dessa mulher para a sociedade? Foto e gente querendo autógrafo e gente descabelando. E qual o sentido disso, né? Idolatrar pessoas que muitas vezes não fizeram nada. Idolatrar uma pessoa porque a genética dela contribuiu. Idolatrar uma pessoa é complicado, né? Tem cachorrinhos, nós ajudamos, nós recolhemos, e ainda assim tem gente que bota o filhotinho dentro de uma sacola e joga no rio. Os rapazes que mataram as onças, é causar um medo? Não, não é causar um medo, mas é mostrar que Joana e Divaldo, mesmo detendo os recursos para o nosso crescimento, mesmo detendo uma linha kardecista de pensamento que nos faz acreditar que tudo tem um motivo, estão cientes que existe um caos. Estão cientes de que a coisa está feia. E o que eu posso fazer, antes de ficar dizendo que eu tenho que alterar a sociedade, respeito a eu, com os meus instintos, com os meus complexos, com as minhas ideias, comigo mesmo. A proposta desse trabalho é que nós possamos seguir no sentido de, bom, já que a sociedade está fazendo tudo isso, o que tem de mim nisso? E eu, quando sou solicitado a conversar com uma pessoa na rua, eu trato ela com afeição ou eu fico olhando para o relógio para mostrar que eu estou com pressa? Como é que eu faço na hora de colocar em prática? E eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa justa ou eu cometo pequenos jogos, pontos na carteira do meu filho? Complicado, né? Porque isso deixa a pessoa já com boca torta, né? Mas você quer comparar? Eu sei, eu não estou comparando nada, né? A comparação é uma perda de tempo. O que você tem que se comparar é com o seu ontem. Mas, né? Tem gente que coloca o próprio filho dentro do saco. Explica para mim, né? Explica, colocou dentro de um saco. E sufocou o seu casamento, porque o teu marido não pode nem sair com os amigos. E sufocou o teu profissionalismo, porque você tem uma preguiça imensa de fazer outras coisas. A culpa da sociedade é minha também. Tá aí, ó. Semana que vem, o Descobrimento é uma obra que reflete muito mais assim, mecanismos, mas essa curso um pouco mais assertivo, tá? Semana que vem, no dia 27, continuaremos na segunda parte da apresentação. Exatamente, isso foi só
a primeira parte da apresentação, tá? Ainda tem um pouco mais, e aí nós vamos entrar especificamente no capítulo 1, ok? Eu agradeço novamente a Rede Amigo Espírita por ceder o espaço, agradeço a todos vocês que compareceram aqui, peço mais uma vez desculpa pela falha técnica, mas é uma falha do Hangout, e agradeço por vocês terem tido a paciência de permanecerem aí, tá? Vocês que estão assistindo depois, vocês que não estão assistindo isso ao vivo pelo YouTube, fica o convite também para virem aqui. Tem bastante discussão no sentido positivo aqui no chat, tá? Eu, inclusive, não consigo nem acompanhar tudo, mas tem uma troca de experiência positiva que vocês acabam perdendo aí por não estarem aqui. A Cláudia disse que ontem e hoje foi pesado e graças a Deus por isso, né? Porque que bom que somos nós, ok? Pesado é o ambiente em que vivemos, pesados são os complexos que nos movem, e o que objetiva os estudos dessa obra é justamente o processo de desilusão. Doloroso, dá raiva, dá vontade de desligar isso aqui, dá vontade de me xingar em alguns momentos, mas não tem problema, tá? É isso aí mesmo. Quando nós mexemos na estrutura egóica de um ser humano, é natural que os mecanismos de defesa falem mais alto. Ok? Nos descobrimento também na terça que vem. Muito obrigado. Rede e divulgação do movimento espírita. Acesse www.iunificando.